em que a cristandade atual é semelhante ao mundo antigo. Terceira e última parte. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Comentário de Mari Persona. Eu acho que isso aqui também é um alerta e um alento para nós. No versículo 9 nos fala assim também: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. E aqui ele está falando de dignidades, não apenas autoridades humanas, mas autoridades angelicais também. Porque ele em seguida explica: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. E daí ele segue dizendo que os homens são como animais irracionais, que seguem a natureza, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, quando nós vemos o mundo tão desgraçadamente perdido, né? A gente vê a sociedade caminhando de uma forma torta, totalmente contrária à vontade do Senhor, e nós nos indignamos, mesmo quando nós vemos as autoridades fazendo coisas escabrosas, coisas que nos deixam espantados, né? A vontade que dá é de realmente, vamos lá então, vamos pegar pedra, vamos pegar armas, vamos pegar isso, vamos sair para quebrar, para arrebentar, vamos invadir, não sei o quê. Mas isso é carne. O Senhor não avisou que ia ser assim? Avisou. Então, o que nós vamos querer fazer? Nos opor àquilo que já está determinado pelo próprio Senhor, que o mundo como um todo, e principalmente a cristandade, iria chegar a um ponto de não respeitar as autoridades, de se rebelar, de se amotinar contra governos e autoridades e juízes e tudo mais. O que o cristão tem que fazer? O cristão simplesmente continua fazendo o que deveria sempre ter feito, né? Honrar o rei e orar pelos que estão em posição de autoridade. Para quê? Para que o mundo seja melhor e todos vivam contentes e felizes, como na Disneylândia? Não. Para que nós tenhamos tranquilidade, nós cristãos tenhamos paz e tranquilidade. Para que nós possamos continuar levando o evangelho, estando congregados, testemunhando da palavra nesse mundo, para isso, não para melhorar o mundo, não para as ações subirem, para as riquezas aumentarem, não, porque tudo para esse mundo já está determinado. Isso aqui é Sodoma e Gomorra, lá no horizonte já tem um temporal de fogo chegando. Isso aqui é a terra de antes do dilúvio, já com as nuvens se formando. É um mundo que está destinado a ser despedaçado. E não adianta o cristão querer lutar contra essa corrente. Ele pode fazer o bem àqueles que estão ao seu alcance, ajudar aqueles, né? Se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, aqueles que estão ao seu alcance, ele faz o bem. Mas não queira sentar na porta de Sodoma, ser juiz. Não queira ser juiz de Sodoma. Porque você vai acabar envergonhado e envergonhando o testemunho de Deus na terra também. E é isso que é triste nós encontrarmos hoje muitos cristãos tomando partido, né, uns de um lado, outros do outro, querendo ser juízes de Sodoma, querendo fazer justiça com as próprias mãos contra aquilo que Deus já determinou que ia ser assim. E uma cristandade cada vez mais apóstata, cada vez mais corrupta, fazendo coisas horríveis. Eu me lembro de ter recebido um vídeo de uma mulher que tentou entrar num shopping center com a bandeira do Brasil sobre as costas, e aí os seguranças a impediram de entrar, e todo mundo pondo comentários indignados, né, no Twitter, o que é isso, tal. E aí passaram uns dias, alguém postou um vídeo, que eu acredito que é a sequência da história, né? Alguma igreja deve ter promovido aquilo,
Nesse mesmo shopping, nos vários pavimentos que são vistos da praça, lá embaixo do shopping, pessoas todas nas beiradas, assim, nos pavimentos, todas com bandeiras do Brasil, colocando bandeiras imensas penduradas e cantando um hino. Então eu pensei, não sei, posso estar até enganado com isso, mas eu achei que aquilo era uma manifestação para dar o troco a esse shopping que impediu uma mulher de entrar com a bandeira do Brasil, porque eles colocaram uma placa na porta, que lá é proibido você fazer manifestações políticas, você fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Então eles devem ter, como cristãos professos, feito um contra, né? Uma manifestação contrária, mas isso não é uma atitude cristã. O cristão, ele deve obedecer às leis, ele deve obedecer às regras. Ali, aquele shopping é um lugar público, sim, mas pertence a uma empresa privada. E a empresa privada decide quem pode ou não, ou como pode ou não a pessoa se comportar. Não tem restaurante que você não entra a não ser de paletó? Eles têm até na entrada uns paletós para emprestar para quem vem sem paletó. E aí você tem que usar um paletó emprestado. Outros proíbem entrar de camiseta regata e bermuda e chinelo, e você não pode ir lá no restaurante vestido dessa maneira, eles têm as regras deles. Então cabe ao cristão cumprir as regras, obedecer às regras. Se não concorda, vai comer do boteco da esquina, né? Não pode querer peitar autoridades, né, para prevalecer a sua vontade. Mas isso é uma consequência da teologia do pacto, que é a teologia adotada na Igreja Católica e nas igrejas protestantes fundamentalistas, que é a ideia de que Israel hoje é a igreja, que a igreja é herdeira de todas as benesses e promessas feitas na antiguidade a Israel. Então ela é sim, na cabeça dos seguidores da teologia do pacto, ela é sim dona do planeta. Então a igreja sim tem que criar as cruzadas para invadir a Terra Santa, libertá-la dos mouros e plantar a cruz ali. Essa é a ideia da teologia do pacto, que levou a essa aberração que hoje nós vemos o testemunho cristão querendo ser juiz em tudo nesse mundo. Mas nós somos estrangeiros, foi para isso que Cristo nos chamou, como estrangeiros. O Senhor não moveu uma palha para mudar a política da terra em que ele nasceu. E olha que a política lá estava totalmente torta, era uma terra invadida pelo inimigo romano, os romanos dominavam a terra, os judeus tinham que pagar impostos aos romanos, tinham que dar a César o que era de César, obrigatoriamente. Mas o Senhor fez o quê? Promoveu uma passeata nas ruas? Criou barricadas? Não, nada disso. Ele entrou e saiu e ainda deu um pito no Pilatos, né? Quando Pilatos falou assim, você não sabe que eu tenho poder para te condenar ou para te libertar? Ele falou assim, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Ali estava o Senhor agindo como um cristão deveria agir, sabendo que as autoridades têm poder que elas receberam do alto. Ainda que seja eleita uma democracia, ou o que for, elas receberam poder do alto. E ao cristão cabe baixar a cabeça e seguir o seu caminho em paz, sendo um testemunho de Cristo na terra, não querendo achar que vai mudar esse planeta, esse governo, esse sistema ou qualquer coisa. Simplesmente engolindo, às vezes, a raiva que dá, né? Porque às vezes a gente vê coisa que dá uma raiva, né? Dá até uma azia no estômago de ver o que fazem algumas autoridades. Mas o que o cristão faz? Ele engole, fica quieto, baixa a cabeça e segue andando. Como aquela mulher que trabalhava no hospital de faxineira, eu acho, e sofria ataques dos chefes e dos médicos e enfermeiros. Aí um médico chegou para ela e falou, escuta, eu sei que você é cristã e tal, mas até o seu Deus sabe o que você está passando aqui nesse seu emprego. E ela virou para ele e falou assim, pois é, o meu Deus sabe. Foi a resposta que ela deu. Então, para isso para ela era suficiente, que o Senhor sabia o que ela estava passando. Esse versículo de 2 Pedro 2,9,
Assim sabe o Senhor livrar da tentação ou da provação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Isso aqui é mais ou menos o que disse o Napoleão Bonaparte, né? Ele disse: nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Então o Senhor tem um juízo preparado para descarregar na autoridade que comete injustiça. Então ao cristão não compete ele querer se colocar no meio desse juízo que Deus está preparando já para as autoridades. Nós ficamos indignados com o que fazem algumas autoridades, né? Mas não cabe ao cristão interferir. Não, como diz Napoleão, nunca interrompa o seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Portanto, não queira você, cristão, se colocar na linha de tiro. O Senhor vai descarregar a sua metralhadora de juízo no dia apropriado. Então não cabe ao cristão ficar no meio, se colocar, se interpor entre o Senhor e aqueles que receberão juízo. Mas a maioria dos cristãos, infelizmente, não entendem isso, ou daqueles que se professam ser cristãos, né? Não é isso que eles aprendem também nas suas igrejas, que estão todas politizadas e cheias de candidatos. E a Bíblia é muito clara, né, como um cristão deve agir. Nós não estamos no Antigo Testamento. A sã doutrina nós encontramos no Novo Testamento, em particular nas cartas dos apóstolos. O cristão não é Israel, não é judeu. Não tem que buscar a maneira de agir no Antigo Testamento. Em Romanos 12, 19, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.